Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos fazer a correção da página 9, né? Que fala aí de retas paralelas e perpendiculares. Nós vamos fazer a correção da página 9. O exercício 8 pede o seguinte. Exercício 8 aí, ó. A figura abaixo representa um mapa de algumas ruas da cidade. Sabemos que a rua Pedro Anchieta é oblíqua às ruas José de Alencar e Machado de Assis. A rua Duque de Caxias é perpendicular a Machado de Assis. A rua Tiradentes é paralela a Duque de Caxias. E, a partir dessas informações, complete o mapa com o nome das ruas. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós sabemos, vamos começar pelas retas paralelas que são mais fáceis de serem encaixadas, correto? Então, aqui eu tenho essa paralela a essa aqui, né? Então, vamos colocar. Se a rua Tiradentes é paralela a Duque de Caxias, então, vamos lá. Aqui em cima seria Duque de Caxias. E aqui embaixo seria a Tiradentes. Pronto, agora colocamos aí. Agora, nós sabemos que a rua Duque de Caxias, ela é perpendicular a Machado de Assis. Se ela é perpendicular a Machado de Assis, então a Machado de Assis ou pode ser essa ou pode ser essa. Então, vamos colocar aqui, ó. Aí fica meio estranho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, Machado de Assis. Coloquei ela perpendicular, ó, a Duque de Caxias. E fala também que a rua Padre Anchieta, ela é oblíqua às ruas José de Alencar e a Machado de Assis. Então, se ela é oblíqua, quer dizer que, então, essa rua aqui, ó, que ela é meia tombadinha, no desenho de vocês está melhor aí, ela vai ser quem? A Padre Anchieta. Padre Anchieta. Então, por consequente, nós temos que essa daqui vai ser quem? A José de Alencar. Tia, mas eu fiz diferente e deu a mesma coisa. Gente, não existe só essa possibilidade, não. Correto? Essa é uma das possibilidades. Então, a letra B pergunta: essa é a única possibilidade de você colocar os nomes nas outras ruas? Não, existem outras possibilidades. Existem outras possibilidades. A letra C fala que se além das informações dadas afirmássemos que a rua Tiradentes ela é perpendicular à rua Padre Anchieta, seria possível colocar um nome nas ruas do mapa? Não, gente. Ela não poderia ser perpendicular à Padre Anchieta. Se ela é oblíqua à outra, então ela não pode. Não tem como a rua ser perpendicular e oblíqua ao mesmo tempo, tá? Não, vamos pedir para nós explicar? Vamos explicar. Pois a rua Tiradentes seria ao mesmo tempo perpendicular e oblíqua, o que não pode ocorrer. Ok? O exercício 9 pede o seguinte. Usando um compasso, Juliano desenhou semicírculos e depois traçou o ângulo indicado. Use um esquadro ou uma ponta de uma folha para descobrir se no ponto de encontro as linhas desenhadas são perpendiculares ou oblíquas.
Então, se nós formos analisar os ângulos aí, gente, os ângulos é qual? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar o livro e colocar aqui, ó. É esses aqui, gente, ó. Se você pegar uma régua, se você olhar aqui, ó, ver aqui, esse aqui vai ser o que, gente? Eles são o quê? Perpendicular. Eles são todos ângulos o quê? Ângulos retos, tá? Então, eles vão ser perpendicular. Os ângulos são retos, né? 90 graus, então, as linhas que formam os ângulos, né? Desenhadas são perpendiculares. Colares. Correto aí? O exercício 10. Preste atenção à fala da professora. Um paralelogramo é um quadrilátero com lados opostos paralelos. Então, vamos desenhar um paralelogramo. Se são com lados opostos paralelos, quer dizer que eles mantêm todos os mesmos sentidos. Oposto quer dizer, gente, é o contrário, tá? Então, aqui eu tenho o lado A e aqui eu tenho o lado B. Aí pediu, usa uma régua para medir os lados da figura a seguir. Então, o A, ela é um paralelogramo? Sim, porque os lados opostos são paralelos, sim. Então, pediu para usar uma régua e medir. Se você usou sua régua e mediu aí, você vai encontrar aqui no A 2,4 e no B 3,2. Se você medir aqui também, vai encontrar 2,4 e aqui também, por consequente, tem que dar o mesmo valor, gente. Tudo tem que dar o mesmo valor. Aí, vamos lá. Então, vamos lá. Os lados opostos medem 3,2 centímetros e 2,4 centímetros. Logo, né, se trata de um paralelogramo. Logo, se trata de um paralelogramo. O 11 fala o seguinte, que as retas R e S são paralelas. Então, eu vou desenhar aqui duas retas paralelas. Vamos chamar elas de R e de S. Aí vem, e as retas U e V também. Aí depois vem, se as retas R e S são oblíquas às retas U e V, que figura elas formam? Então, se elas, para ser paralelas, todas as duas ser paralelas, então, elas têm que estar tudo no mesmo plano aqui. Então, aí fala que elas são oblíquas. Para elas serem oblíquas, elas têm que se encontrar, as retas U e V. Então, vamos traçar mais duas retas aqui, paralelas, mas que se encontram, né? Então, as retas U e V, que se encontram nas retas R e S, olha, elas são oblíquas, elas não podem ser perpendicular, porque senão formariam um ângulo de 90 graus, né? Mas elas são oblíquas. Aí vai e fala o seguinte, que figuram elas formam? Que figura ela formou aqui, gente? Ela formou o quê? Um paralelogramo, formou um paralelogramo. Correto aí? 12. As linhas fechadas da figura abaixo formam um retângulo. Que efeito formam um retângulo? Fechada, gente, é essas aqui, ó. Contorno fechado. Olha, ó. Observa, fechados são esses. Então, perguntou se essas linhas fechadas aqui, elas formam um retângulo? Sim, né, gente?
Elas formam um retângulo. São duas perguntas que tem aí. Então, sim, formam um retângulo. Formam um retângulo. Aí vai, o que efeito essas linhas paralelas, os efeitos as linhas paralelas causam? As linhas paralelas são essas, as que vão entortando aí, né? Elas se entortam, as linhas entortam, e dão a impressão que o ângulo lá do retângulo, né? Que os ângulos do retângulo não são de 90 graus. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Elas dão a entender. Quando elas estão aqui, essas linhas paralelas, que aqui tem linhas paralelas, ó. Ela chega aqui entortando e dá a impressão que esses ângulos aqui não são ângulos retos, né? Mas são sim. Agora o exercício 13. Você já sabe que retas paralelas nunca se encontram. Por que então na foto esses trilhos de trem que são paralelos parecem se encontrar? Por que vocês acham que eles parecem encontrar? Por quê? Vocês vão falar com as próprias palavras de vocês. Por que eles parecem se encontrar? Na verdade, gente, quando a gente olha assim, parece no infinito, né? As linhas retas. Por isso que a perspectiva do olhar é que dá a impressão que se encontram. Dá impressão que se encontram. Pediu, desenhe uma linha reta R. Então, eu vou desenhar uma linha reta, vou chamar ela de R. Aí, depois, um ponto P fora dela. Então, vou colocar aqui um ponto P fora de R. Agora, faça o que se pede. Trace uma reta S paralela a R, passando por P. Então, vou ter que traçar uma reta paralela, só que ela vai ter que passar por P, ó. Então, a reta S paralela a R, passando por P. A letra B pediu o seguinte, então, isso aqui é a letra A, né? A letra B pediu o seguinte, trace uma reta T perpendicular, passando por P. Então, para ela ser perpendicular, tem que ser passar por P fazendo um ângulo de 90 graus, né? Então, aqui eu tracei a reta T, passou pelo ponto P, perpendicular a R também, correto? Então, essa aqui foi a letra B. O exercício 15 pediu, desenhe duas retas paralelas distantes 3 centímetros da outra. Então, o que você vai fazer? Vamos desenhar uma reta, que não tem como medir, que coisa estrangeira, não dá para medir em centímetros não. Mas vamos imaginar aqui, que seria aqui 3 centímetros. Mediu 3 centímetros, traçou outra reta. Seria isso aí o exercício 15. Ok? Isso. 16. Desenhe uma linha R. Então, vamos lá. Desenhar uma linha R. Desenhei uma linha e vou chamar ela de R, correto? Em seguida, uma linha S perpendicular a R. Então,
Vou traçar aqui, perpendicular, né? Uma linha S, perpendicular a R. Desenhei. Aí depois pede o seguinte, depois desenhe uma nova linha T perpendicular a S. Para ela ser perpendicular a S, eu tenho que fazer aqui. Uma linha T perpendicular a S. Agora, o que ocorre entre as linhas R e T? O que elas são, essas duas linhas aqui, R e T? Elas são o quê? São paralelas. Quer dizer, a linha R, né, é paralela a T. Exercício 17. Pediu, desenhe duas linhas retas paralelas, R e S. Então, vamos aqui. Desenhar duas linhas retas paralelas. R e S. Aí, depois pediu, em seguida, desenhe uma linha T perpendicular a R. Então, uma linha T perpendicular a R, ó. Foi perpendicular a R, já vai ser perpendicular a S também, né? Como podemos classificar as linhas S e T? Que essas linhas são perpendiculares, né? Elas são perpendiculares. Exercício 18. Um retângulo é um quadrilátero com 4 ângulos retos. Utilizando paralelas e perpendiculares, desenhe no espaço a seguir um retângulo com lado 3 e medindo 4. Então, você iria lá traçar na sua régua 3 centímetros, né? E aqui também você iria traçar 4 centímetros. E desenharia o retângulo. Aí, a letra A pede. O que você observa com respeito aos lados opostos de um retângulo? Os lados opostos do retângulo, eles são o quê? Iguais, né? Os lados opostos, né, do retângulo são iguais. A letra B. Qual a diferença entre um quadrado e um retângulo? Qual o quadrado, gente? Ele tem o quê? Todos os ângulos do quadrado são, todos os lados do quadrado são iguais, né? E o do retângulo são só os opostos. Os lados do quadrado são todos iguais. E o lado, os lados, né, do retângulo, só os opostos, né, que são iguais. 19. É possível desenhar um paralelogramo com lados 3 e 5 centímetros utilizando régua e esquadro? Desenhe e explique sua resposta. Sim, gente, era só medir lá, ó. Mediria aqui 3, viria aqui, vocês iriam medir 5 centímetros. Sim, né? Só traçar. Par de retas paralelas também, né, gente? Retas paralelas aqui e aqui. Paralelas para cada lado oposto.
oposto. Exercício 20. Qual a diferença entre um retângulo e um paralelogramo? A diferença é o seguinte, gente. O retângulo, todos os lados dele são retos. E o paralelogramo não. Retângulo, todos os ângulos são retos. O paralelogramo, por sua vez, né, tem ângulos que não são retos. Os ângulos não são retos.